Olá, magnífico dia mais uma vez. Fizemos o nosso estudo bíblico pela manhã e eu, como prometi, disse que ia fazer a pedido de vocês a reflexão à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala pra gente sobre o perdão, né? A cada dia aqui eu sempre incentivo vocês a perdoar, porque é mandamento. Papai do céu nos mandou perdoar, assim como Ele nos perdoa, e que se não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Mas o perdão vai além disso. O perdão é uma libertação. O ato de perdoar é simplesmente o ato de se transferir o julgamento para Deus, para quem de fato tem a autoridade de salvar, condenar, perdoar, julgar. Então, isso não cabe a nós, mas somos beneficiados diretamente quando praticamos o perdão, pois estamos nos libertando de negatividades que nos impedem de prosperar rumo ao reino, de seguir caminhando e acessando a vontade do Pai, que a gente sabe que é pura, perfeita e agradável. Quando você alimenta essa negatividade, quando você não libera o perdão, você se impede de crescer, você se impede de prosperar e se impede também de acessar o melhor que Deus tem para cada um de nós todos os dias da nossa vida. Eu achei um texto aqui na internet muito explicativo e também muito ativador, e aqueles que quiserem é só me pedir inbox que eu mando o link, tá? Para vocês estudarem e refletirem também. Vamos lá. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que a arrasta para o fundo do mar. Se Deus perdoou os nossos pecados e se nós queremos ser parecidos com Deus, que motivos temos para não perdoar alguém? Se nós perdoamos, receberemos perdão. Essa é uma verdade que deve nos ativar. Se realmente compreendemos o que Jesus fez na cruz, o perdão deve fluir do nosso coração. Agora vamos à luz da Bíblia. Lá no livro de Salmos, capítulo 86, versículo 5, diz assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos que te invocam. Já no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E o que a gente tira para nós? Não é necessário fazer contas, o perdão deve fluir, e isso significa que nós não permitimos ser ofendidos, que nós temos a compreensão que aquele que nos machucou, aqueles que nos fez uma negatividade, fez o melhor dele. E isso não vai nos desviar do caminho do Senhor, isso não vai nos abalar, porque quem nos chamou nos ama, e quando você se sente amado, não é qualquer coisa que te abala. No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26, diz assim: E quando estiveres orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4, diz assim: Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a dizer a você, estou arrependido, perdoe-lhe. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13,
diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se for possível pedir perdão àquele que você magoou, perfeito. Se não, confesse para Deus de coração e verdade e não volte a pecar mais. Em Cristo somos novas criaturas. Ele nos redime, Ele nos limpa, Ele nos conduz e fortifica. Ele nos dá força para termos a sabedoria e a prudência de enxergarmos o que de fato agrada ou não ao seu coração e temos o livre-arbítrio para seguirmos rumo ao reino, rumo à justiça e tudo de melhor nós sempre vamos acessar sobre o favor dele. Também no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará você. Mas se não perdoareis uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Então é como eu falei no início desse estudo, dessa clareza aqui. Tudo gira em torno do perdão. Quando nós perdoamos, além de estarmos obedecendo o mandamento do Senhor para sermos também perdoados, liberando o perdão, nós crescemos, nós nos libertamos de negatividade que não agrada o coração do nosso Pai. E com isso a gente se aproxima mais dele. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, diz assim: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando a gente entende o tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós ao se entregar naquela cruz, mas nem querendo a gente consegue mais voltar a sermos pessoas erradas, errantes pela vida, porque os nossos olhos são abertos e o Espírito Santo do Senhor nos direciona. Ele nos mostra, antes mesmo de qualquer coisa acontecer, o nosso coração se tranca. Nós enxergamos pelos olhos da fé N caminhos que nós temos para tomar, para não pecarmos, para não desviarmos o nosso pé, nem para a direita, nem para a esquerda. Em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 ao 8, diz assim: se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhes e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Não há nada mais revigorante e avassalador do que o perdão. Eu não sei se vocês viram, mas passou aqui pelo feed essa semana, se eu não me engano, foi ontem, uma senhora perdoando o assassino da sua filha. No dia do julgamento, ele foi condenado e antes de ser retirado, ela parou na frente dele e disse: olha para mim, eu te perdoo em nome de Jesus. A paz que Jesus me dá, você também vai encontrar na prisão. Se a gente olha para a nossa humanidade hoje, na nossa atualidade, onde as pessoas estão aí se agredindo, se magoando, se machucando umas às outras, sem a menor piedade, sem a menor consideração, sem a menor misericórdia. Uma mãe que perdeu a sua filha, olha na cara do assassino e o perdoa, com certeza isso não é
coisa humana, isso é dom de Deus. Porque só Ele nos capacita a fazer grandes coisas como essa. Então o perdão ele é libertador, não só para quem perdoa, mas no caso desse assassino, com toda certeza a vida dele vai ser transformada para a honra e glória do Senhor. Eu não tenho dúvidas. No livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 37, diz assim: Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. A palavra é clara. Quando você acredita em Deus, quando você se dedica de coração e verdade no que a Bíblia nos ensina, quando você caminha pelos princípios do Evangelho, que é o que a gente busca nesse perfil aqui, é pegarmos os ensinamentos da Bíblia e aplicarmos no nosso hoje, para seguirmos dia após dia, fazendo a vontade do Senhor, trilhando uma vida honesta, uma vida no caminho correto, um caminho justo. A palavra ela é clara para nós, sabe? Não precisa ser discutida nem brigada, só precisa ser mostrada. Aqueles que não têm entendimento e buscam, receberão, porque a própria palavra nos incentiva, né? Peça a Deus, se você não tem sabedoria, peça e Deus te dá. Isso está lá no livro de Provérbios. Então tudo depende da nossa vontade e o nosso interesse de buscar sabedoria, buscar informação, buscar conhecimento. E não só buscar, aplicarmos na nossa vida. Porque é aplicando, é vivendo do que a gente fala, que a gente se aproxima e faz a vontade do Pai. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, diz assim: Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Olha que versículo maravilhoso e esclarecedor também. Por muitas das vezes você está aí se maltratando, se condenando por um mau passo que você deu, um erro que você cometeu. Você pede perdão a Deus, mas não se perdoa. O ato de você não se perdoar também não te permite crescer. Se o próprio Deus está dizendo aqui que se você pecou, se arrependeu do seu mau hábito e não comete mais o mesmo erro, Deus te perdoa também. E se Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar também? Aqui na palavra a gente se fortalece. Todo santo dia é uma visão diferente, é um poder, é uma graça que a gente alcança pela clareza que Deus nos permite ter aqui na sua palavra. E é essa clareza que eu desejo que você tenha. Então, se você está aí se condenando, se machucando, se impedindo de crescer, se impedindo de prosperar rumo ao melhor que Deus tem para você, entra no íntimo do teu quarto, conversa com Deus, mas conversa, não precisa só fazer uma oração, não se limite à oração. O que Deus quer de nós é relacionamento. Converse com Ele como se Ele estivesse do seu lado. Imagine, use o poder da sua imaginação e enxergue Jesus ao seu lado e você contando para Ele, você se humilhando para Ele, se necessário for, entrega o teu coração aos pés dele e o melhor Ele fará. Eu falo isso para você porque isso é verdade, isso transforma a realidade, isso tira traves dos olhos e nos faz crescer todo dia. No livro de Efésios, no primeiro capítulo, no versículo 7, diz assim: Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Mais uma vez aqui fala sobre o sacrifício de Jesus. Nós fomos comprados por um alto valor. E tudo que nós acessamos é pela graça de Deus. Nada é pela força do nosso braço, tudo é pelo favor do Senhor. E Ele nos perdoa quando a gente caminha em direção ao coração dEle, quando a gente realiza a vontade dEle com a nossa vida. Somos ofertas vivas. Estamos a cada dia nos prostrando aos pés de Deus, pedindo proteção, perdão pelos nossos erros e mudança de metanoia,
Ou seja, a gente se fortalece no Senhor para não errar, para não pecar, para não nos desviarmos da vontade dele. Isso é fundamental. No livro de Colossenses, no primeiro capítulo, versículo 13 e 14, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Foi basicamente o que eu acabei de dizer agora. Com a crucificação de Cristo, os nossos pecados foram perdoados. Nós somos nova criatura para aqueles que crêem, para aqueles que aceitaram Jesus como seu único Salvador e para aqueles que caminham vivendo diariamente sob os princípios do Evangelho, procurando compreensão, procurando praticar principalmente tudo que a palavra ensina. Nós falamos que a Bíblia, ela é um manual para a boa vida. Se você quer ter uma vida plena, se você quer viver bem, se você quer viver leve, estude a palavra, medite todo dia, se conecte com o Senhor, seja pela palavra, seja por oração, seja por jejum, seja louvando, seja fazendo bem sem olhar a quem. Assim você está se conectando a Ele. Porque na realidade, quando a gente fala que faz bem ao próximo, a gente não está fazendo só bem para o próximo, a gente está fazendo para o Senhor primeiro. Amai a teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, é agraciando o coração do Senhor que nós somos diariamente abençoados e iluminados. E para encerrarmos a nossa visão das Escrituras de hoje, lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Deus é maravilhoso e muito justo para aqueles que se arrependem de coração e verdade, para aqueles que se humilham, pedem perdão ao Senhor e não voltam mais a praticar o pecado. Deus perdoa, porque a intenção do Senhor é que todos sejam salvos. Só não será salvo aquele que se recusar. Aquele que se recusar a acessar o bom, perfeito e agradável dele. Aquele que se recusar a amar seu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como a gente enfatiza nesse perfil diariamente. Todos nós seremos salvos, todos nós no dia do julgamento seremos julgados por nossas ações. Então a gente sempre pede o direcionamento do Espírito Santo nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos desejos, principalmente nas nossas palavras, porque são pelo que a gente pensa e faz que nós seremos julgados. Então que tenhamos a consciência e a autorresponsabilidade de não nos desviarmos do caminho da palavra, nem que seja por um segundo. A conexão com o Senhor diariamente nos disciplina a não nos permitirmos mexer com coisas que sabemos que não agradam o coração do Senhor. Ao contrário, isso nos afasta do mundo, desses banquetes ilusórios que o inimigo insiste em nos mostrar e de toda e qualquer negatividade que tentem se levantar sobre nós. Nós estamos fortalecidos na rocha, nós estamos sobre o favor do Senhor e aqueles que vivem sobre o favor do Senhor são felizes mesmo no sofrimento. Então esse foi a luz das Escrituras de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa a tua opinião aqui nos comentários, compartilha para que mais e mais pessoas acessem esses aprendizados também e guardem no coração, pratiquem ao máximo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.